Ontem nós encerramos com um exercício, uma lição de casa que foi dada a vocês. Quem conseguiu fazer a lição de casa, levanta a mão, por favor. Muito bem. Luiz Riscado, você não fez a lição de casa? Eu não vi a mão do Luiz levantada. Não fez? E deixa eu só perguntar, os familiares que vieram passaram para ele a lição de casa ou também ninguém te passou a lição de casa? Tá bom, então Luiz, não foi culpa sua, tá? Vamos dividir essa culpa aí. A lição de casa era fazer a leitura destes 3 textos que a gente propôs, Romanos 5:10, Colossenses 1:19 e 20, e focar no texto de 2 Coríntios 5, de 17 a 21, dedicar aí cerca de 20 minutinhos a esse texto, para uma leitura pausada, uma leitura atenta, desta leitura fazer a reflexão, permitir que o texto bíblico traga em nós orações. O que o texto bíblico provoca em nós em termos de oração, né? Então, uma leitura da Bíblia nos levará necessariamente a um falar com Deus. E este falar com Deus como uma resposta ao que foi ouvido de Deus na sua palavra. Então, dos textos bíblicos surgem orações de gratidão. Da leitura de um texto bíblico surgem orações de arrependimento e confissão. Surgem orações de orientação e sabedoria para a vida. Então, cada texto bíblico que nos encontra em momentos diversos da nossa vida, da nossa jornada, provocam essas orações. Esses exercícios são importantes. E tão importante quanto o estar ali com a palavra, permitindo que a palavra mexa com o nosso coração a ponto daquilo virar uma oração, um desafio pessoal e assim por diante. É interessante também você desenvolver o hábito de escrever essas orações. E isso tem sido, para a tradição cristã, ter um diário de orações com os seus motivos de oração e esses registros de uma jornada, de uma trajetória sua com a palavra de Deus. E é interessante, às vezes, depois de alguns anos, você voltar a estas anotações de oração e acompanhar o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem feito na sua história por meio dessas experiências, né? Então eu gostaria de, neste primeiro momento, fazer a leitura destes textos com vocês. Vocês já podem ir abrindo as Bíblias de vocês. A gente vai começar com os 2 textos menores, de Romanos 5:10 e depois de Colossenses. E aí depois a gente vai fazer a leitura maior, que está lá em 2 Coríntios. Depois a gente vai ter um momento de oração, aí a gente vai entrar no assunto de hoje, tendo estes textos como o ambiente, né, de toda a conversa que a gente vai ter nessa noite. Vamos ler então, começando com Romanos capítulo 5, versículo 10, onde a palavra do Senhor, por meio do texto do apóstolo Paulo, nos diz o seguinte: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Um texto que fala da obra de Jesus Cristo por nós em termos de reconciliação. O que aconteceu, né, com estes que eram inimigos de Deus. Estes que eram inimigos de Deus foram reconciliados com Deus, e isso mediante a morte de Jesus Cristo, o sacrifício do seu Filho por nós. E uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. A morte e a vida de Jesus são esses instrumentos de Deus para a nossa reconciliação e a nossa salvação definitiva. O texto de Colossenses, capítulo 1, versos 19 e 20, antes da gente ler, para dar um pouco do contexto literário, são as palavras de conclusão de um hino cristológico, que começou no versículo 15. Então, Colossenses 1, de 15 até 20, é Paulo citando ali uma canção. Tem toda uma métrica poética, toda uma estrutura poética. Isso aqui era uma canção, uma música da igreja primitiva. Não se sabe se de autoria de Paulo propriamente dito, ou se uma música conhecida pela comunidade já, mas toda essa poética deste texto
que coloca Jesus Cristo como o supremo de toda a criação de Deus, o sustentador de toda a criação de Deus. E lá nas palavras conclusivas ele diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse, gente, particularmente é um dos textos mais bonitos de todo o Novo Testamento para mim, Colossenses 1, de 15 a 20. E termina mostrando a abrangência da obra de Jesus Cristo. Porque quando a gente pensa em reconciliação, e isso não está errado, nós sempre estamos pensando na nossa relação com Deus. A gente pensa sempre em termos humanos. Então, quem ofendeu a Deus fomos nós. Então, nós é quem precisamos ser reconciliados com Deus. Bom, isso está parcialmente correto. E visto da condição humana, a gente realmente precisa trabalhar esta dimensão da reconciliação pessoal, do ser humano, da criatura com o seu Criador. Mas esse é um dos textos do Novo Testamento que mostram que aquilo que Jesus Cristo fez, sua obra reconciliadora, não diz respeito apenas ao relacionamento do ser humano com Deus, mas diz respeito à reconciliação de todo o cosmos criado por Deus com o seu Deus. O que nos já dá um indício, e é um spoiler para o assunto de amanhã, de que aquilo que nós conhecemos como pecado não afetou apenas a relação de Deus com o ser humano, mas afetou toda a ordem da criação, de modo que tudo o que existe, sejam as coisas visíveis ou invisíveis, as que estão no céu e as que estão na terra, precisam de reconciliação. E isso abre os nossos olhos para contemplar algo que estes olhos humanos e carnais não são capazes de enxergar, que é esta profundidade, esta amplitude dos efeitos do pecado e, consequentemente, a amplitude da obra de Jesus Cristo em reconciliar aquilo que o pecado separou. Por fim, o texto de 2 Coríntios 5, de 17 a 21. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A gente vai concluir o encontro nesta noite, voltando a falar sobre esse texto e observando cada parte dele. Agora eu gostaria que a gente tivesse um momento de oração, tendo tudo isso em mente e pedindo a orientação do Senhor sobre o que a gente vai conversar aqui. Pai querido, nós te damos graças por mais essa oportunidade que temos de nos reunir, de aprendermos juntos do Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, e de termos, Pai, experiências marcantes, profundas, com a leitura do que a Tua palavra, inspirada pelo Teu Santo Espírito, tem a dizer a nós. Acabamos de ler, Senhor, 3 pequenos trechos da Tua palavra que nos falam desta obra maravilhosa da reconciliação que Jesus Cristo trouxe à realidade, que Jesus Cristo foi o seu agente e que agora nós estamos completamente envolvidos com essa grande história de reconciliação. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que aquilo que a gente vai ouvir aqui nessa noite e aquilo que a gente vai estudar ainda nesta semana, não sejam, Pai, meras informações, mas que sejam as Tuas palavras a guiar a nossa história, a guiar a nossa vida.
que no encontro com a Tua Palavra nós aprendamos a cultivar diariamente uma dinâmica, Senhor, de cuidado aos pés do bom pastor, aos pés daquele que é o Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o nosso futuro. O Deus reconciliador e que quer, Senhor, curar as nossas feridas, quer curar o nosso passado, quer curar o nosso presente e quer nos dar um futuro pleno da vida plena e abundante que Jesus Cristo trouxe a nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, para a gente começar, nós falamos ontem que nós temos a necessidade de uma chave de leitura. Se tratando da interpretação da Bíblia, se tratando de uma boa compreensão das Escrituras, nós precisamos de uma chave de leitura. A chave de leitura, ou a chave hermenêutica, chave interpretativa, é aquilo que abre o sentido das Escrituras. O sentido das Escrituras, tanto no seu conjunto, da obra como um todo, como também de suas partes. Quando perguntamos por uma chave de leitura, em certo sentido, nós estamos perguntando sobre qual é a visão de todo que nós temos da Bíblia. O que nós podemos compreender da diversidade destes textos? Eles formam um todo? Ou eles devem ser vistos como aleatórios, como sem conexão uns com os outros? Como nós vamos olhar as Escrituras como um todo? Para isso, nós precisamos de um método. E tudo isso é uma revisão do que a gente viu ontem, gastando um pouco mais de tempo. E método para nós aqui não é muito aquela questão mais técnica, dura, da hermenêutica propriamente dita, mas método num sentido muito mais etimológico, que é um caminho adequado pelo qual a gente chega aonde a gente quer chegar, aonde a gente precisa chegar. Nós precisamos de um método que, como vimos ontem, é um caminho que nos conduz a um entendimento adequado da Bíblia. Isso porque a Bíblia, como Bíblia sagrada, como texto sagrado, em parte, ela é vulnerável, ela é frágil. Em que sentido? A sua dimensão humana, a sua dimensão mais próxima de nós, que é o texto, são as palavras, são as línguas, são as culturas, são as visões de mundo que estão impressas ali nos textos das Escrituras que a gente lê. Esta característica mais humana das Escrituras, enquanto texto, ela é passível de interpretação. E todos nós, ao lermos o texto, já estamos interpretando o texto com os pressupostos que nós carregamos em nós. Isso torna o texto um texto frágil. Ele é frágil diante das imposições que nós fazemos a ele. Ele é frágil e a gente vê essa fragilidade porque o texto não vai se erguer e se proteger contra as más interpretações, né? Infelizmente ou felizmente, a gente nunca viu descer do céu um anjo e matar quem faz uma interpretação errada do texto bíblico, né? Isso não vai acontecer. Então, estas fragilidades que o texto traz consigo tem muito a ver com esse encontro do leitor com ele, que pode violar o sentido do texto, que pode levar para o texto ideias que lhe são estranhas, que não fazem parte daquilo que eram as intenções do texto quando escritos no seu contexto original. Por isso, se nós precisamos de uma chave interpretativa, se nós precisamos de um método, um caminho seguro que nos conduza a um entendimento adequado da Bíblia, nós precisamos fazer a pergunta que é: qual é a visão de todo que nos permite entender as partes? Como nós podemos entender um todo, uma chave, um sentido pleno que as Escrituras tenham, que por meio deste sentido de visão geral do texto, eu consiga acessar cada uma das suas histórias, cada uma das suas narrativas e interpretar as partes à luz deste todo. De modo que estas partes não façam mais
ou não gerem mais em nós aquela sensação de que uma coisa não conversa com a outra, de que o que tem a ver o Antigo Testamento com o Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. E quantas vezes a gente ouve esse tipo de coisa? O Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, rancoroso e etc. E o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, amoroso e assim por diante. Mas se a gente tem uma visão de todo, esse tipo de equívoco interpretativo deixa de existir. Para a gente pensar então nesse caminho que conduz a um entendimento adequado da Bíblia, a gente vai partir desse princípio. Se a Bíblia é a palavra de Deus para nós, ela é a verdadeira narrativa do mundo. Ao mesmo tempo, é a narrativa que deve moldar a nossa compreensão acerca do mundo. Então vamos por partes. Se a Bíblia é a palavra de Deus para nós, se ela é a Bíblia que a gente viu ontem, né, os livros sagrados para nós, ela é a verdade acerca da narrativa do mundo. Porque o texto bíblico nos fala não apenas da necessidade de salvação, ele começa com a criação de todas as coisas. Ele começa lá no princípio, com todas as coisas surgindo, vindo à existência. Ele também fala acerca do futuro. O que nós podemos esperar acerca do futuro? Ela fala sobre quem nós somos, quem é o ser humano, qual é o problema com esse mundo. Ela também nos fala qual é a vontade de Deus para a vida humana. Ou seja, a Bíblia não são pequenas histórias isoladas, mas quando vista a partir do seu todo, o que nós encontramos? Um texto que está se colocando diante de nós como uma narrativa que está explicando a origem de todas as coisas. E a origem criacional de todas as coisas é Deus. Ele é o Senhor. É Ele quem está na origem de todas as coisas. Se há um Deus que criou todas as coisas, é porque esta criação responde a uma vontade desse Deus, a um desejo desse Deus. Se todas as coisas foram ordenadas por este Deus na criação, isto significa que a criação tem um propósito, ela tem um sentido. E tudo aquilo que está na criação de Deus, como por exemplo, você e eu com as nossas crises, temos um papel dentro dessa história, temos uma função no todo dessa criação de Deus. Então a Bíblia se apresenta para nós como uma narrativa, e esta narrativa não é mais uma narrativa competindo com outras narrativas. A Bíblia não está aí para competir com a narrativa da ciência ou as narrativas da ciência sobre a origem das coisas. A ciência está falando de uma coisa, a Bíblia está falando de uma outra coisa. Nós não estamos olhando para o mesmo objeto de estudo. Entende isso? Então a Bíblia não está aí para querer ser mais uma voz entre as muitas vozes que estão propondo visões de mundo para nós. Ela se apresenta como a verdade. E a verdade que vem do próprio Deus. E toda a história bíblica é a revelação dessa verdade de Deus para nós. Então, ela é a verdadeira narrativa do mundo. E se ela é a verdadeira narrativa do mundo, ela é também a narrativa que deve moldar a nossa compreensão acerca do mundo. Ela também se faz não apenas a explicação da realidade onde nós habitamos, mas ela nos dá as ferramentas conceituais, imaginativas, simbólicas, para entendermos o que é esta realidade na qual nós habitamos. É por meio desta narrativa que todas as outras narrativas menores devem ser lidas, devem ser entendidas, devem ser interpretadas e devem se submeter. É por meio desta grande narrativa que todas as outras narrativas ganham ou perdem sentido. Entende? E isso significa dizer, então, que a Bíblia traz consigo uma visão de mundo, uma cosmovisão. Uma cosmovisão cristã precisa estar fundamentada na narrativa bíblica. Uma cosmovisão bíblica é sustentada por uma metanarrativa. Então, vamos lá, o que é isso?
O que é uma cosmovisão? Nada mais é do que o conjunto narrativo de símbolos, de percepções, de entendimento sobre o que é a realidade. Então, todos nós temos uma visão de mundo, que pode estar parcialmente certa, parcialmente errada. Toda essa visão de mundo que vem sendo impressa em nós desde os primeiros anos de vida, quando vamos tendo percepção da realidade, primeiro por meio das nossas emoções e sentimentos, depois ganhando na aquisição da linguagem, depois começando a entender as coisas mais logicamente, assim por diante, uma visão de mundo está sendo impressa em nós. Nós estamos entendendo que a realidade funciona deste jeito, desta maneira, tá? Converter-se a Cristo e começar a ser exposto à narrativa bíblica significa não uma mudança de religião, mas significa, de uma forma muito mais essencial, estrutural, uma mudança de visão de mundo. É entender a realidade de uma outra forma. É tornar perceptível para nós, é trazer para a dimensão mais conceitual possível, cognitiva possível, quais são as narrativas pelas quais eu tenho vivido. E como estas narrativas pelas quais eu vivo, pelas quais eu enxergo a realidade, são vistas à luz da grande narrativa bíblica. E esta é a ideia de uma metanarrativa. A Bíblia não se propõe a ser uma narrativa que dá conta parcial da realidade, como, por exemplo, uma ideologia faz, uma filosofia política faz. Ela dá conta de uma parte da realidade, ela não dá conta de tudo. Nenhuma ideologia tem o poder de dar conta da totalidade da realidade, da complexidade da realidade na qual nós vivemos. Mas uma metanarrativa, como as Escrituras trazem para nós, ela reivindica esta visão de todo sobre o que é a história, o que é o mundo, o que é o ser humano, aonde a gente está vivendo, o que está acontecendo aqui, qual é o propósito de tudo isso, para onde a gente está indo. Isso é a ideia de uma metanarrativa. Se a gente quiser definir metanarrativa, eu gosto desta definição do Alistair McGrath, que diz o seguinte: uma metanarrativa é uma grande história que engloba, posiciona e explica pequenas histórias, proporcionando uma estrutura imaginativa ou conceitual que as tece em um todo coerente. Ou seja, como nós damos sentido às nossas histórias? E eu não estou falando apenas do seu momento de vida, mas das muitas histórias que compõem a sua história. Como que eu faço com que isso tenha algum sentido? Como eu enxergo isso? Não é apenas narrando a minha história, mas nós, seres humanos, precisamos de uma narrativa que sirva como uma estrutura de referência, para que eu entenda o que eu sou, o que eu estou vivendo, o que é a minha realidade, o que é o meu contexto. Então pensa nisso. Olha que o McGrath em uma outra obra ele faz, mas isso aqui não é uma citação literal dele. A metanarrativa bíblica, está escrito errado aí, nos oferece uma estrutura de referência que possibilita entender quem somos, o que é o mundo, o que está de errado com o mundo, como o mundo pode ser consertado, qual é o valor e o sentido da vida e outras coisas que fazem parte das perguntas centrais de toda e qualquer cosmovisão. Então a metanarrativa oferece para nós essa estrutura de referência, um mapa conceitual e imaginativo pelo qual a gente consegue colocar as coisas no seu devido lugar. A gente consegue ordenar a nossa história pessoal, a gente consegue ordenar a nossa história comunitária, a gente consegue entender a realidade na qual nós estamos inseridos. Então, desenvolver uma mentalidade bíblica, desenvolver uma visão de mundo arraigada e sustentada nas Escrituras é, em primeiro lugar,
compreender do que esta metanarrativa que a Escritura nos apresenta está dando conta, o que ela está nos propondo. Esse é um assunto que eu trabalhei um pouco na minha tese de doutorado, e se você tiver alguma curiosidade para ler mais sobre esse assunto, você acha a minha tese de doutorado disponível online. Só você digitar lá no Google o meu nome e pode colocar ali A Guardiã do Tempo. A Guardiã do Tempo, esse é o título da minha tese. Você encontra lá o capítulo 2 da minha tese, se eu não me engano, é basicamente sobre cosmovisão metanarrativa. Olhando então agora, de uma forma mais específica, para Jesus. O que significa observar Jesus como centro de toda essa história? Para nós, cristãos, Jesus Cristo, Jesus Messias, ocupa um lugar central em uma cosmovisão bíblica. Esse é um ponto inegociável para nós cristãos. Aliás, é justamente este fator messiânico ou cristológico que nos diferencia do judaísmo. Então, para nós, a história atinge o seu ponto máximo, a história atinge o seu cumprimento na pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Tá? Então, existem dois textos que eu gostaria de rapidamente ler com vocês, para a gente explorar um pouquinho a profundidade desses textos, que é Romanos capítulo 10, versículo 9, e também 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Em Romanos 10, 9, Paulo diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que interessante. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. 1 Coríntios 12, 3 diz o seguinte: por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Essa é a confissão de fé central do Novo Testamento. Quem é Jesus? A partir da conclusão da sua obra, Jesus vem ao mundo, anuncia as boas novas do reino de Deus, faz os seus discípulos, ensina aos seus discípulos sobre qual é a vontade de Deus nessa nova realidade que Deus está trazendo à história, que é o Evangelho do Reino de Deus. A conclusão da sua obra que vai se dar na sua morte, na sua ressurreição, a subida aos céus e tudo isso. Depois da conclusão da sua obra, como Jesus vem a ser reconhecido pela comunidade dos discípulos como o Senhor. E isso, na língua original do Novo Testamento, grego, é a palavra Kyrios. Kyrios é a palavra grega que traduziu na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, a palavra Yahvé. Então, Yahvé no Antigo Testamento, você sabe, é o nome pessoal de Deus, pelo qual ele se revelou a Moisés. Eu sou o que sou, Moisés. Então, ali está o nome pessoal de Deus, Yahvé. E ali este povo estava acostumado a tratar Deus como Kyrios e não por Yahvé. Por quê? Porque Yahvé era um nome impronunciável. Então não era o nome cotidiano de Deus. Então se substituía o nome Yahvé pelo título Kyrios, que é Senhor. E isso não é apenas um tratamento de respeito, mas é o reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. É uma identificação de Jesus com o próprio Deus. É uma identificação de que este que esteve entre nós, anunciando as boas novas do reino de Deus, este que morreu e ressuscitou, este é o Senhor. E o sentido deste Senhor aparece em textos como, por exemplo, o de Colossenses, que a gente citou no início, no versículo 15, que fala que Ele é o primogênito da criação. João, que fala que no princípio Ele estava com Deus e Ele era Deus e todas as coisas foram feitas, criadas por intermédio dEle. E sem Ele nada do que existe teria vindo à existência.
é o reconhecimento da igreja, e essa é a confissão de fé da igreja, que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o regente, Ele é o juiz, Ele é o governante máximo sobre toda a criação de Deus. O texto do Apocalipse eleva esse senhorio de Cristo a uma expressão máxima, com a sua maneira de descrever quem é o Cristo exaltado que hoje governa soberanamente sobre todas as coisas. Então este é o reconhecimento de quem é Jesus. O que já começa a conflitar com algumas ideias parciais sobre quem é Jesus e que daqui a pouquinho a gente vai ver. Quando a gente identifica Jesus como Senhor, nós estamos entrando em um ambiente de revelação de Deus. Está em Jesus se descortinando para nós uma compreensão trinitária de Deus. Porque este Jesus, e aí o texto de 1 Coríntios 12:3 deixa claro, você vê que é um texto altamente trinitário. É pelo Espírito de Deus que você confessa que Jesus é Senhor. Então a ideia é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se constitui para a gente a partir de Jesus, a partir da revelação em Jesus Cristo, como a única maneira pela qual a gente pode compreender o ser de Deus, e toda esta fé, toda essa devoção, toda essa relação centrada na pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. O senhorio de Cristo diz respeito à origem, à sustentação, à redenção e à plena restauração de todo o cosmo. De todo o cosmo. E esse é o senhorio de Cristo, essa é a abrangência da sua obra e da sua pessoa. Logo, uma cosmovisão bíblica tem a ver com o entendimento correto de quem é Jesus. E, ao mesmo tempo, uma cosmovisão bíblica tem a ver com o entendimento correto do Evangelho do Reino de Deus, que foi trazido à realidade em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Isso significa que enquanto não entendermos corretamente quem é Jesus e o que é o Evangelho, dificilmente a gente vai compreender a grande narrativa bíblica. Porque aqui está a chave que abre todas as coisas. A peça que dá sentido ao quadro geral da revelação de Deus em toda essa história. A pessoa de Jesus de Nazaré, conforme a Bíblia nos revela sobre quem Ele é. Isso nos leva a pensar que toda esta grande narrativa, toda esta metanarrativa bíblica, pode ser entendida por nós como se fosse um enredo, como se fosse uma estrutura narrativa propriamente dita. O que está lá no começo? Deus, em Cristo e pelo Espírito, criando o mundo. E não é apenas o ato físico da criação natural, mas o sentido profundo dessa criação. Quem se debruça para investigar este aspecto apenas físico, químico, biológico da criação, isso é a ciência. A ciência estuda o mundo natural. A ciência consegue investigar isso, a realidade como ela se manifesta, a natureza, os astros, toda a realidade biológica, física, química e assim por diante do que está aqui. Gênesis não está querendo dar esta narrativa para nós. Ele está nos mostrando uma dimensão muito mais profunda. Ele está nos mostrando não as coisas da criação, mas está nos revelando o quem da criação e o porquê da criação. O interesse de Gênesis não é nem o que da criação e o quando da criação. Esse é o objeto de estudo da ciência, porque esse é o mundo manifesto, o mundo natural. Gênesis está olhando numa dimensão muito mais profunda do que isso. A pergunta que Gênesis quer provocar em nós é sobre quem está por trás da criação. Quem é este que criou? Quem é este que trouxe as coisas à existência? Quem é este que, ao criar todas as coisas, escreve leis
para que estas coisas funcionem harmonicamente e gerem vida? Quem é este? Essa é a pergunta. A outra pergunta que Gênesis quer provocar em nós é: por que dessa criação? Qual é o propósito dessa criação? Sem essas duas perguntas, a criação, na verdade, é um acidente sem propósito, sem sentido, caótico, sujeito à entropia, à destruição definitiva de todas as coisas, da mesma forma como foi a sua origem. As perguntas de Gênesis dizem respeito a uma metanarrativa. Querem dar para nós uma visão de mundo que compreende desde o seu princípio quem é o Deus Criador e por que Ele criou as coisas, e qual é a vontade dEle para essa criação, e qual é o papel que estes seres, criados à sua imagem e conforme a sua semelhança, dotados de inteligência, dotados de criatividade, responsabilizados moralmente pelas suas ações, qual é o papel que estes seres têm no todo da criação de Deus e na história que nela se há de desenrolar. Esse é o ponto. A Bíblia também nos fala sobre o pecado, que debilita e que promove a ruptura na criação de Deus. É interessante porque a gente fala da criação e os textos narrativos propriamente da criação são 2 capítulos, né? A Bíblia conhece 4 capítulos de pasta, eu já falei isso para vocês, né? Os 2 primeiros e os 2 últimos. E o que tem entre esses capítulos é esse drama todo da história humana, da condição humana e do que Deus está fazendo para redimir todas as coisas. Então, nestes 2 capítulos narrativos iniciais, você tem a profundidade desta criação de Deus. E logo no 3º capítulo se introduz um problema nessa narrativa. E como toda boa história, uma história não se desenrola se não tiver um problema para resolver, né? Então, este é o problema central de toda essa narrativa. Deixa eu fazer um spoiler aqui para a gente já começar a conectar alguns pontinhos. Se a gente quer fazer uma leitura terapêutica da Bíblia, a gente precisa de um diagnóstico correto. Não tem terapia aleatória. É a terapia indicada para esta doença, para esta patologia. Então, para que tenhamos uma terapia adequada, correta, que cumpra o seu propósito terapêutico, nós precisamos primeiro do quê? De um diagnóstico correto, para que tratemos daquilo que de fato é o problema. Bom, aqui está nas Escrituras o problema. E a Bíblia vai não apenas nos mostrar este problema, mas vai desdobrar este problema, vai escancarar diante dos nossos olhos toda a profundidade, toda a abrangência, todo o rastro de destruição deste problema que a Bíblia chama de pecado e que se introduz na história de Deus como um poder, uma força de romper as coisas, de quebrar as coisas, de destruir, de dissimular, de perverter a boa e perfeita criação de Deus. Um terceiro ponto, Deus age para curar, para restaurar, para reconciliar. Quer dizer, Deus não assiste à distância essa história toda, mas Deus, desde o início, desde o surgimento do pecado, que começa já a perverter a sua criação, a romper as coisas que Deus criou para que sejam inteiras, integradas, nós temos ali a intervenção, a ação de Deus, em tom de promessa, em pequenas ações, em pequenos movimentos, mas esse Deus começa a interagir com essa história, cujo propósito sempre é salvação, cura, reconciliação, restauração daquilo que o pecado está destruindo. E em 4º lugar, Deus finalmente reconcilia tudo consigo mesmo. E tudo é todo o cosmos, como a gente viu no texto de Colossenses. Sejam as coisas que estão nos céus, sejam as coisas que estão na terra. Um aprofundar no entendimento da narrativa bíblica nos levará a entender a profundidade do pecado, a abrangência do pecado. Por que isso é importante, gente? Porque sem que a gente entenda o que é a criação e o que é o pecado,
a gente nunca vai ser capaz de entender o que é a salvação. Porque a gente vai ficar no vácuo no que diz respeito a estamos sendo salvos do que exatamente? Qual é o propósito de Deus antes disso? Como era para ser? O que é esta reconciliação? O entendimento correto do que a Bíblia chama de salvação depende, em primeiro lugar, de um entendimento correto do que é a criação de Deus, do que é o pecado que interferiu nesta criação de Deus e as suas consequências nessa criação. Isso é o assunto que a gente vai trabalhar principalmente amanhã. A gente segue fazendo uma pergunta, então, agora para o Novo Testamento e para aquele que é o Senhor dessa história toda, que esteve entre nós, foi criado como um judeu, foi criado ouvindo essas narrativas, foi criado sendo exposto a toda essa realidade divina que as Escrituras nos apresentam. E uma das coisas que todo mestre, que todo rabino em Israel precisava estar pronto para dar uma resposta é acerca de como ele entendia as Escrituras. Então, Jesus se coloca como um intérprete da lei. E não é um intérprete que tinha frequentado as escolas dos mestres da lei nem nada. Até onde nós sabemos, Jesus nunca teve uma educação teológica formal. Mas ele se apresentava como um mestre das Escrituras justamente porque ele abria a sua boca tecendo comentários interpretativos acerca da Escritura. Todo o sermão do monte ali é Jesus falando sobre, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Isso é o típico, né, de um mestre que está pegando a interpretação de um texto e está dando a sua interpretação para aquele texto. Jesus era alguém que no dia a dia do seu ministério trabalhava com essa palavrinha difícil que a gente ouviu ontem, que é a hermenêutica, que basicamente é interpretação desses textos. Em Marcos, capítulo 10, versículo 6, a gente vai ler esse texto, que na verdade o texto completo é do 2 até o 9, mas eu queria focar com vocês nos versículos 5 e 6 de Marcos, capítulo 10. Nesse texto, Jesus é questionado acerca da interpretação das Escrituras com relação ao divórcio. E qual era a intenção dos mestres da lei que vão lá interrogar Jesus acerca do divórcio? Não é aprender com Jesus, mas colocar Jesus em uma situação de risco na interpretação das Escrituras. Era tentar colocar Jesus numa situação onde ele poderia falhar na interpretação dos textos. Então o texto lá é Jesus recebendo uma pergunta, devolvendo a eles com uma outra pergunta, né? Então o que Moisés diz acerca do divórcio? Essa é a pergunta que Jesus devolve para eles. Eles dizem que de acordo com a lei de Moisés é lícito dar o homem a carta de divórcio à sua mulher, e isso de fato está correto, está lá em Deuteronômio. Agora, Jesus faz algo interessante nessa história, porque ao responder sobre o divórcio, ele dá para nós, e eu acho que isso era uma intenção de Marcos, ele dá para nós um jeito correto de se interpretar as Escrituras. Um jeito correto de lidar com certas questões que a vida coloca para nós. Na resposta de Jesus, ele diz o seguinte, versículos 5 e 6. Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Olha que interessante o que Jesus faz. A pergunta dos mestres da lei para Jesus foi: é lícito o homem dar a carta de divórcio à sua mulher? A resposta de Jesus recorre à primeira instância. O que Moisés diz sobre esse assunto? Moisés diz que é lícito dar a carta de divórcio para sua mulher. Se a gente quiser estender esse texto para aquilo que Deuteronômio diz, caso encontre nela algo que a desabone. Aí ele poderia dar a carta de divórcio, o que se torna passível de interpretação. O que numa mulher pode, né, o homem ver que a desabone? Se às vezes ele não está querendo mais aquele casamento, quer casar com outra, ela salgou o feijão, desabona. Né?
Qualquer coisa pode ser, então isso é passível de interpretação. Essa é a ideia de Paulo ao dizer que o mandamento é enfraquecido por causa do pecado. Porque o coração humano é tão corrompido por causa do pecado que pega o bom mandamento de Deus e torce o mandamento a seu favor, para que se cumpra, para que ele vá de acordo com a sua vontade. Então qual é a resposta de Jesus acerca de Moisés? Ele não deixa Moisés de lado. Ele reconhece o seu valor em dois momentos. Primeiro, ao recorrer primeiramente a Moisés. O que é que Moisés diz a esse respeito? Mas aí ele tem um segundo movimento de reconhecimento do seu valor. Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. O que isso significa? Que este mandamento não veio da intenção de Deus para o ser humano. Não veio da visão de Deus sobre o que é correto. Ele veio por causa da dureza do coração de vocês. Por causa da dureza do coração de vocês. Aí, Jesus entra no seu ponto, como ele enxerga o mandamento, mas no princípio da criação. Mas no princípio da criação. Qual é a instância superior a que Jesus recorre? Como era para ser? Como Deus fez? Qual é a intenção de Deus? Como está lá no princípio? Então, quando a gente olha para o princípio, nós basicamente estamos querendo enxergar como as coisas eram no coração de Deus. Como as coisas eram para ser. Esse é o olhar interpretativo de Jesus. É para lá que ele se orienta, buscando compreender as coisas a partir de uma teologia da criação e não de uma teologia da lei. Mas como era para ser com a boa criação de Deus, como Deus fez as coisas para que fossem. Às vezes, quando nós não sabemos qual a interpretação mais adequada, a orientação de Jesus parece ser essa: fazer a pergunta pelo começo. Como era no princípio? Como era antes do pecado perverter todas as coisas? Como era para que as coisas fossem? E esse é o olhar que deve ser orientador para nós. A perspectiva da criação, a perspectiva do começo, equivale a perguntar sobre aquilo que está no coração de Deus. Como era para ser? Uma segunda forma de nós pensarmos a forma como Jesus lia as Escrituras aparece num outro texto de Mateus, capítulo 22, de 34 a 40. Antes de ler esse texto, a conclusão de Jesus sobre a perspectiva do começo, do princípio da criação, vai para o versículo 9 do capítulo 10 de Marcos, dizendo o seguinte: portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus uniu, ninguém separe. Um texto muito pregado em cerimônias de casamento, né? Mas eu gostaria talvez de olhar para este texto para além do paradigma do começo. Porque quando a gente olha para o princípio, quando a gente olha para a criação de Deus, o que a gente descobre? Que Deus fez todas as coisas pertencentes umas às outras. Que Deus faz uma criação que é inteira, completa, integrada, onde todas as coisas estão ordenadas e harmonicamente funcionam. Harmonicamente respondem a esse desejo do coração do seu Criador. O pecado se introduz na história, e a gente vai ver mais disso amanhã, gerando o quê? Ruptura, separação. Então, o que a narrativa da criação e da queda nos mostram sobre a vontade de Deus na criação e aquilo que é o efeito do pecado? Deus cria todas as coisas para que sejam uma só. E isso a Bíblia nos mostra como o poder do amor. Isso é o amor. Todas as coisas foram criadas espelhando o caráter de Deus e a glória de Deus. E este Deus é amor. A sua criação, imediatamente após o pecado,
o que ela passa a conhecer? A quebra da relação. A quebra da relação com Deus, a quebra da relação do homem e da mulher. E isso tudo se passa como o problema a ser desenvolvido. Então, quando a gente olha para além do paradigma do casamento, o poder, a força, a energia que mantém as coisas unidas na criação de Deus se chama amor. E é o próprio Deus. É mais ou menos a compreensão que Paulo tem quando ele escreve Colossenses 3,14, dizendo que o amor é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. Por que elo perfeito? A junção daquilo que estava separado é tão perfeita que você já não consegue perceber que um dia foram dois. Tal é a perfeição deste amor. E este é o poder que vem de Deus. Este é o poder que sustenta todas as coisas. E é isso que está em atuação, o que nos leva a pensar no que é o pecado. Então, para a Bíblia, olha que interessante isso. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é o pecado. É o pecado. Isso é o oposto do amor. Porque o amor é o poder que une, que junta, que integra, que cria o todo. E o pecado é o poder que rompe e que separa. Então, o amor é o oposto positivo do pecado. É exatamente o seu oposto. As forças que estão em atuação dentro da Escritura é pecado e amor. Pecado e amor. Em Mateus 22, de 36 a 40, Jesus trata de uma outra pergunta que lhe é feita. Os versículos 36 a 40 apenas. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa resposta de Jesus é fantástica, porque a pergunta que lhe é feita, basicamente, é a pergunta pela chave interpretativa. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Entendendo que para os judeus a Torá é a parte mais importante da revelação de Deus, ele está perguntando sobre qual é o ponto máximo, mais importante de tudo o que a gente sabe sobre a revelação da vontade de Deus. E a resposta de Jesus vai nas duas direções. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o mandamento primeiro e maior. E o segundo é semelhante a ele, que é ame o teu próximo como a si mesmo. E aí a resposta conclusiva de Jesus é que destes dois mandamentos, do amar a Deus sobre todas as coisas e com a totalidade do nosso ser, e de amar o nosso próximo como a nós mesmos, eles estão segurando, sustentando tudo que se encontra na Escritura, que são os mandamentos e a lei e os profetas. É como se estes dois mandamentos estivessem suportando sobre eles toda a revelação que você encontra na Escritura, tanto na lei quanto nos profetas. O entendimento de tudo o que é a lei e o entendimento de tudo o que é profetas, que nesse contexto está falando da totalidade das Escrituras, né? Representam a totalidade das Escrituras. O entendimento correto de tudo isso depende destes dois mandamentos. E isso traz para nós algumas implicações para a nossa interpretação da Bíblia. E a primeira e mais importante, sem dúvida nenhuma, interpretação correta da Bíblia, Jesus vincula a práticas de vida. A interpretação correta da Bíblia está vinculada, é completamente dependente, não apenas do que a gente entende, mas de como a gente vive.
Porque o que há de mais importante em toda a revelação de Deus é um mandamento. E para que a gente entenda este mandamento corretamente, você não precisa apenas saber com isso aqui, mas você precisa estar disposto a observar e a obedecer este mandamento. É como Jesus disse em João capítulo 7, versículo 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Como é que alguém no tempo de Jesus se tornaria capaz de discernir se o ensino de Jesus estava correto em relação às Escrituras, estava de acordo com as Escrituras, ou se as coisas que ele estava dizendo e fazendo eram da cabeça dele? Só tinha um jeito de saber. Não é o conhecimento cognitivo que se tem da Escritura, mas diz respeito a decidir fazer a vontade de Deus. E este viver em obediência à vontade de Deus é o pré-requisito para um entendimento correto do que é a vontade de Deus. Em segundo lugar, o mandamento de amar, que Jesus coloca. E o amor aqui é visto tanto como o ponto de chegada de toda a revelação de Deus. Toda a revelação de Deus, toda a revelação da vontade de Deus para nós é colocado nesse texto como amor. Amor. Jesus, se você tiver que resumir toda a lei, o que tem de mais importante? Ame a Deus e o próximo. Ame a Deus e o próximo. Isso aqui foi lá para Paulo, em Romanos capítulo 13. Porque todos os mandamentos, não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, se resumem num só mandamento. Que mandamento é esse? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. O amor, não o amor apenas como conceito, como ideia, mas o amor vivenciado, o amor praticado, o amor traduzido em ações para com o seu próximo. Lá é que se manifesta a revelação e que se experimenta a vontade de Deus na vida. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso. Para a gente caminhar para o fim, a gente precisa olhar agora justamente para essa perspectiva da reconciliação. Se você quiser abrir o texto aí de 2 Coríntios, capítulo 5, de 17 a 21, é com ele que a gente vai pontuar aqui algumas considerações parte a parte desse texto, e aí você pode ir acompanhando pela sua Bíblia, porque a gente não vai ler o texto novamente. Então, o que é que o texto lá que a gente leu no início diz para nós sobre essa perspectiva nova que Jesus está nos abrindo sobre a realidade? A primeira delas é a ideia de uma nova criação como uma experiência já presente. Olha o que o texto diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A ideia de que se alguém está em Cristo, o que é? Nova criação. Nova criação. Olha que coisa linda. Como é que o argumento de Paulo começa? Com o princípio, com a criação. Mas não apenas com a criação passada. Ele nos diz da existência de uma nova criação. E se você está em Cristo, você já é nova criação. Se na tua Bíblia tiver escrito criatura, apague o criatura e escreve criação no lugar. É criação. Todas as noites, eu ou a minha esposa lemos histórias da Bíblia para o meu filho. O Caio tem 4 anos. E faz umas 2 semanas atrás, a gente leu para ele sobre a profecia de Isaías, dizendo que no futuro, neste novo mundo que Deus está construindo, a criança brincaria perto da serpente, que as ovelhinhas pastariam perto do leão, e ninguém
faria mal a ninguém. E aí o Caio ficou abismado com essa história. Eu não consegui continuar a história, porque ele começou a fazer 1 milhão de perguntas sobre esse novo mundo. E graças a Deus, fui explicando para ele, filho, essa é a nova realidade, etc e tal. Isso foi há umas 2 semanas atrás. No domingo à noite, depois que eu contei a história, e a história não tinha nada a ver com essa. Eu falei, Caio, você quer orar? Ele falou, quero. Aí ele orou do jeitinho dele, o jeito que ele sempre começa a oração. Papai do céu, muito obrigado por esse maravilhoso dia. E ele disse o seguinte: muito obrigado pelo novo mundo que o Senhor está criando. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação. Essa é a compreensão, a chave para que entendamos do que se trata esta grande narrativa que nós estamos confessando ser a nossa história. Ele não fala da nova criação como uma esperança futura, mas ele diz que se nós estamos em Cristo, a experiência, o ambiente, o deleite, a alegria de estar na nova criação já é a realidade. Já é a realidade. Isso nos confronta, porque se essa já é a realidade, por que ainda procuramos satisfação na antiga criação, que está sujeita ao pecado? Por que procurar a alegria, o prazer, o sentido, o deleite nas coisas que a antiga criação já redimida continua a propor para nós? Por quê? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Ele continua dizendo que, como a primeira criação, esta segunda criação também é obra de Deus. Tudo isso provém de Deus. A primeira criação teve a origem no coração de Deus, na vontade de Deus, e se submete aos desígnios de Deus. A nova criação provém de Deus também. Não somos nós que criamos, não são as leis que nós inventamos que vão reger essa nova criação. Tudo isso provém de Deus, tudo isso provém de Deus. Ela pertence a Deus e ela responde a Deus. Em terceiro lugar, ele nos diz que a reconciliação é o que torna possível essa nova criação. Então, o que gera essa nova criação, o que traz à existência esta nova criação, é a obra reconciliadora de Cristo. Não é algo que está para acontecer, mas é algo que já aconteceu no palco da história, no tempo histórico há 2000 anos atrás. A obra reconciliadora de Jesus Cristo. O que torna possível a criação é descrito por Paulo como reconciliação. Uma obra de Deus já realizada e que tem como foco, olha que interessante, nos reconciliou consigo e está reconciliando consigo o mundo. Então não apenas nós fomos o alvo desta obra reconciliadora de Cristo, mas o mundo todo está sendo alvo dessa obra reconciliadora de Jesus Cristo. Ele nos diz que Jesus Cristo é o agente de Deus para a reconciliação de todas as coisas. A reconciliação foi realizada por meio de Cristo Jesus. É na obra de Cristo Jesus que o plano de salvação de Deus, a redenção de toda a história de Deus, atinge o seu máximo cumprimento. É num evento passado, é naquilo que já ocorreu entre nós. A reconciliação implica no perdão por substituição. Paulo diz aqui que a reconciliação implica em Deus não ter lançado na nossa conta as nossas transgressões, embora sejamos os transgressores, mas Ele não
levou em consideração, Ele não colocou na nossa conta os pecados por nós cometidos. Mas Ele colocou isso na conta de Jesus. E é o que Ele vai dizer lá no verso 21. Aquele que nunca pecou foi feito pecado por nós. E dessa maneira é que Deus estende a nós a sua justiça justificadora. Em sexto lugar, Ele nos diz que a reconciliação se tornou o nosso ministério. O nosso ministério. Ele diz que o Senhor nos deu a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação. Este ministério, esta palavra, nos torna representantes de Cristo. A ideia de embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o apelo dele por nosso intermédio. O que nos leva ao sétimo e último ponto. O exercício do ministério que Deus confiou a nós é chamar pessoas a uma nova maneira de se entenderem diante de Deus, reconciliados. Da parte de Deus, já está tudo certo. Da parte de Deus, o perdão por substituição já te foi ofertado, já te foi oferecido. É Deus quem está estendendo a mão para que pecadores sejam com eles reconciliados. Gente, a gente vai ter que parar. Mas se a gente levar isso daqui a sério, simplesmente este texto e esse mapa para entender esse texto, muda radicalmente a nossa percepção sobre tanta coisa. Muda a nossa percepção sobre os pecadores do mundo. Os pecadores do mundo não são gente que a gente tem que mandar ir para o inferno porque são transgressores. Não é gente que a gente tem que estigmatizar por causa dos seus pecados e das feições que o pecado alcança na vida dessas pessoas. E a gente vai dizer para essas pessoas que esses estão perdidos mesmo, esse mundo já era. Gente, a ideia de que esse mundo já era não condiz com uma cosmovisão bíblica. Porque o mundo já não era, Deus está fazendo novas todas as coisas. O mundo pertence a Deus. E no mundo de Deus, todas as coisas estão sendo reconciliadas com Ele por meio do sacrifício de Cristo. Por meio do sacrifício de Cristo. O nosso olhar para a pessoa em pecado, o nosso olhar para a pessoa do mundo, precisa se converter ao olhar que Deus tem sobre as pessoas. Então, se Deus não leva em conta os pecados dos homens, por que você e eu levamos em conta os pecados dos homens? Se Deus não coloca na conta dos homens os seus pecados, por que você continua colocando sobre os homens a culpa pelos seus pecados? A mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é que este Deus, que foi quem foi ofendido nessa história, Ele não está lá esperando que a gente crie consciência, que a gente tenha uma epifania moral e espiritual, para chegar para Ele pedindo perdão das nossas transgressões, porque isso não vai acontecer. Na condição de pecado, a gente não enxerga Deus. Na condição do pecado, a gente não vê necessidade de Deus. Esse é o ponto. Então quem toma a iniciativa é Deus, não somos nós. É Ele quem primeiro fala. É Ele quem primeiro fala, tanto na criação quanto na nova criação. Quem inicia essa conversa é Ele. Quem traz à realidade um plano de redenção é Ele. Quem está interessado em salvar pecadores é Ele. É Ele quem quer tirar as pessoas da prisão, do pecado e do poder do inferno. É Ele. Nós somos agentes do plano dEle e não do nosso projeto pessoal. O que cabe a nós é entender em toda a profundidade e dimensão que plano é esse. E o que este Deus está fazendo na história. Como a gente falou, se a gente busca nas Escrituras uma leitura que de fato nos cure, isso aqui é parte da cura. Porque a verdadeira cura
se dá quando o nosso coração se prostra diante do Deus dessa história. A verdadeira cura se dá quando os nossos olhos passam a enxergar como Deus enxerga. Passa a ver a realidade como Deus vê a realidade. Passa a ter a capacidade de discernimento sobre o bem e sobre o mal. Não a partir do que eu acho mais justo ou menos justo, mas a partir do Deus que traz a sua justiça ao mundo, não em forma de condenação, mas em forma de perdão. Em forma de perdão, porque é isso que Ele precisa fazer para que haja uma reconciliação. Esse é um texto que nos ajuda a repensar a salvação. E nós, que viemos de uma tradição de reforma protestante, a gente sempre entendeu a salvação, e isso não está errado, tá? Mas é parcial. A gente sempre entendeu a salvação em termos de justificação, essa linguagem que Paulo utilizou principalmente em Romanos e em Gálatas. E a gente passou sempre a entender a salvação como uma declaração do justo juiz que nós estamos absolvidos da nossa culpa. Nós estamos justificados porque alguém levou sobre si a condenação que era nossa. Isso está correto. Isso está correto. Mas existe uma dimensão mais profunda que os textos bíblicos tratam do que é essa salvação. E é esta salvação, é este Deus que nos pega em um determinado momento dessa história, desfigurados por causa do pecado. Com a nossa história, com as nossas memórias e com os nossos corpos marcados pelo pecado. É assim que Deus nos pega quando nós cremos em Cristo Jesus. E com este Deus se inicia um processo terapêutico, onde é a partir deste dia que Deus começa a nos curar. E para nos conduzir a esta cura, a esta terapia do Senhor, a gente vai ter que lidar com o nosso coração. A gente vai ter que lidar com os nossos traumas. A gente vai ter que lidar com a maneira de a gente viver, que a gente sabe que não está de acordo com a vontade de Deus e que precisa se converter à vontade de Deus. A gente precisa lidar com as nossas ansiedades e preocupações quanto ao futuro, nosso e da nossa família. A gente precisa de cura. A gente precisa de cura. Salvação para a Bíblia é também um processo onde Deus está nos tomando como o nosso médico. E olhando para cada um de nós, não levando em conta o quanto o pecado nos desfigurou, o quanto o pecado deixou as suas marcas impressas em nós. Isso para Deus não importa, porque já foi resolvido na cruz. Isso já está resolvido. Para Deus isso não importa. A única coisa que para Deus importa é como vai ser de hoje para frente. Como nós vamos caminhar daqui para frente. Até que ponto você vai abrir o seu coração para que eu trate o seu coração? Para que eu cure o seu coração, em qualquer que seja o impacto que o pecado tenha causado negativamente nesse coração. Isso é a única coisa que importa. Vamos encerrar? Orando a Deus, e amanhã a gente retorna para conversar sobre o ser humano para quem a Bíblia fala, e aí aprofundaremos nesse último ponto que a gente tratou aqui. Pai querido, nós te damos graças pela Tua palavra, por toda esta obra de reconciliação, e que para nós, Senhor, é necessário que não seja apenas um assunto a ser entendido,
isso não basta. Isso não é o suficiente. Isso não é o propósito da tua palavra. É necessário que vivamos esta reconciliação. É necessário que esta reconciliação atinja todas as dimensões que o pecado afetou em nossa vida e história, para que de fato desfrutemos da plena vida que o Senhor está concedendo a nós. Uma vida inteira, uma vida integrada, uma vida que faz um todo harmônico, como era para ser no princípio da tua criação. Nós te damos graças por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos deu uma nova história, que nos inseriu nessa nova história e que confiou a nós o ministério e a palavra da reconciliação. Ajude, Senhor, a cada pessoa aqui presente a jamais se esquecer, pelo contrário, a cada dia se aprofundar na compreensão experimental do que é estar reconciliado com o Senhor por meio de Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos, pedindo a sua bênção sobre a nossa noite e descanso. Amém. Até amanhã, gente. Que Deus abençoe vocês.